Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Hoje a gente termina o capítulo 21, que é um capítulo muito impressionante, muito interessante, porque ele toca no aspecto do momento antes da morte do corpo físico, mas ele também mostra pra gente o que uma mediunidade em desequilíbrio pode fazer na vida de uma pessoa, né? Então, voltando um pouquinho, né, o que estava acontecendo, a gente viu a Elisa a, a mãe da Nésia e no momento final dela, da encarnação dela. E ela, por estar chamando o filho desencarnado, um filho desequilibrado, ela acaba usando a mediunidade desequilibrada e enxergando, sentindo tudo o que ele está sentindo, né? Até por ela estar tão perto do desenlace material, né, da morte física, a sensibilidade aumenta, né? Ela tá desencarnando devagarinho e aí ela percebe a tela mental do filho, que eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, que o que vai fazer a gente ter uma morte tranquila ou uma morte conturbada, uma chegada tranquila ou uma chegada conturbada, é a qualidade do nosso pensamento. Há uns tempos atrás, uma pessoa me perguntou por que que algumas pessoas ficam presas no corpo depois da morte? Aqui. A explicação está aqui. A explicação é que a mente é que vai controlar para onde eu vou, o que é que eu vou ver, o que é que eu vou sentir. Então, no caso dela, ela ligada mente a mente por livre-arbítrio, ela tá vendo as reminiscências de passado do filho, o assassino que acaba matando ele, né? Todas essas visões que ficam marcadas no trauma no momento da morte. E as alucinações que ele tem, né? Ficar vendo bicho feio, peçonhento, que são características de alguém que tem um alcoolismo crônico. Então, muitas vezes, os médicos da Terra podem achar que isso pode ser simplesmente um desequilíbrio do cérebro no momento do desencarne, mas nós, como espíritas, a gente está percebendo que ela, pela sua mediunidade, e pela sua faculdade mediúnica e a sua inabilidade de controlar o seu pensamento e a sua vontade, ela absorve como uma esponja tudo aquilo que o filho está sentindo. Então, aqui a gente tem essa foto, né? Que está comparando, tá combinando o aspecto material com o espiritual. Então, o filho está grudado nela. Não porque ele quer, porque o que ele quer é estar perto de outros alcoólatras, como a gente já viu na semana passada. Porque semelhante atrai semelhante. Mas a força da mãe chamando ele é tão intensa que ele vem, né? E a filha, Nésia, tá junto aí da Elisa, né? Então a gente vê o filho desencarnado num aspecto de doente, né? Desequilibrado. André Luiz com a equipe dele do lado direito e a Nésia lá na cama. E aí a mãe tá aí exaltada, agitada nesses momentos finais, justamente porque ela tá sentindo todo o desequilíbrio que o filho tá sentindo, o Olímpio. Aí é a hora que ela fala para a filha, né? Então, eu sei, eu tô sentindo que meu filho tá aqui, ele veio me salvar, veio ficar comigo. Aí a Nésia, que sabe a qualidade de pessoa que o filho era, falou assim: Ah, mamãe, vamos acalmar, vamos fazer uma prece. E o momento de prece é um momento angular que muda completamente a situação do quarto. Por quê? Porque no momento que elas fazem a prece, Olímpio é retirado. Mas espera aí, Ana. Mas se a equipe de André Luiz, se a Aulu já estava ali, por que que eles não retiraram ontem? Porque tudo é pensamento, tudo é vibração, gente. Muitas vezes o anjo da guarda está perto da gente e a gente está longe dele. Então, na hora que a gente faz
A prece é a hora que a gente consegue fechar esse circuito, né? E aí, toda aquela excitação mental que o filho desequilibrado estava dividindo com a mãe, né? Então, Olímpio é afastado e aí a dona Elisa, que ficava falando sem parar, animada, entra em prostração, como se ela tivesse topada, né? Então, a gente vê que essa atuação do filho é a que estava alimentando a excitação mental. A ligação é sempre mente a mente. A gente sabe disso, mas aquilo vai estar interferindo no nosso sistema nervoso e vai estar, de alguma forma, alterando as nossas energias, as nossas emoções. E aí a gente vê que muitas vezes o médium, quando ele está sendo um instrumento de um espírito, ele modifica a sua voz, a sua forma de agir, as sensações, a forma como ele lida com problemas, né? Até a gente pode ver isso com pessoas que convivem com a gente, né? Pode falar assim, poxa, mas isso nunca te, te incomodou tanto? Por que uma reação tão forte agora, né? Porque muitas vezes aquela pessoa está abrindo brecha para uma entidade ignorante. Da mesma forma, quando a gente começa a trabalhar a nossa reforma íntima, a gente está aí alterando o nosso comportamento para melhor, né? Então, coisas que antes a gente ficava criando caso, a gente para de criar caso e tenta controlar um pouco mais ah, aquelas emoções que muitas vezes vêm que nem um jato de mangueira forte, né? Então, ela está nos momentos finais, quietinha, o corpo dela já não responde mais. E aí acontece uma outra coisa que a gente já ouviu falar várias vezes, que existe esse exame de consciência relâmpago, em que aquele que está na beira da morte faz uma recapitulação de tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que viveu, de coisa boa, de coisa ruim. E que é exatamente isso que a gente vai levar para a eternidade. É isso que a gente vai levar conosco. É essa nossa bagagem espiritual. No caso dela, ela é velhinha, né? A gente vê aí que o fluido vital do corpo dela, que a gente já conversou de fluido vital, o fluido vital é a nossa bateria da vida. E a gente recebe uma carga de bateria quando a gente vem, quando a gente encarna, e a gente vai recarregando essa bateria com uma alimentação saudável. Então, aí a importância de comer vegetais, de comer legumes, de comer frutas, né? E no caso dela, o fluido vital já estava terminando, né? Ela não estava mais conseguindo dar a vitalidade que o corpo necessitava. Mas o corpo continuava ligado pelo fio prateado. Aquele fio prateado que a gente já conversou também, que é o que liga o perispírito ao corpo. E esse fio prateado, ele vai ser cortado, vai ser retirado e muitas vezes não imediatamente no momento que acontece a morte física. E é por isso que a doutrina espírita, que o Chico, inclusive no Pinga Fogo, fala que é necessário a gente esperar 72 horas antes de cremar uma pessoa. Então, o Espiritismo diz que é ok a gente cremar, mas a gente tem que esperar essas 72 horas, que é para dar o tempo dessa equipe especializada, como o Aulus explica, ir lá e cortar esse fio de uma forma que não danifique, não atrapalhe o espírito, né? Então a gente vê que é como se fosse uma cirurgia que é feita, que existe um povo aí especializado nesse tipo de tratamento, de trabalho, né? Bom, e aí ela faz esse exame de consciência rápido e sente vontade de se despedir da irmã, que é uma coisa incrível que acontece, né? E a gente vê esse
essa fenomenologia, né? Essa capacidade, porque a gente está lembrando que ela tá fraca, ela tá no momento de, ela tá sem forças, né? O espírito dela tá enfraquecido pela própria doença que ela passou, pelo momento que tá, né? Então, provavelmente ela tendo merecimento e ela tendo um pensamento equilibrado, ela seria levada a um hospital no plano espiritual para ser cuidada, para ser tratada, para se ajustar à nova rotina, né? Mas o que que ela faz? Ela coloca o seu pensamento, a sua vontade de uma forma tão grande que ela consegue mudar de cidade para visitar a irmã. Então a gente vê que esse desejo dela de falar tchau foi tão concentrado, tão intenso, que foi capaz. Ela não é um espírito elevado que consegue se locomover de uma forma como essa, mas esse uso intenso da vontade fez com que ela conseguisse volitar quilômetros de distância. Gente, a volitação é uma coisa complicada para os espíritos que são altamente materializados, como no caso dela. A gente vê no caso de André Luiz, nos livros em que ele faz as viagens do plano espiritual para o plano material, que os espíritos mais evoluídos, eles não volitam o tempo inteiro, porque não é todo mundo que se sabe volitar. E essa é a razão que a gente vê que tem ônibus, tem trem no plano espiritual lá no nosso lar, né? Por quê? Aí vocês podem perguntar, mas se todo mundo é espírito, por que que eles precisam de um meio de transporte? Porque a volitação é um talento que se adquire. E quanto mais materializado a gente tiver, a gente não consegue volitar. A gente vê que André Luiz só consegue volitar muito tempo depois. Até então, para ele vir para a Terra, ele vinha andando ou pegava algum tipo de transporte público, né? Então, a gente vê que essa vontade de reencontrar da irmã, de despedir da irmã, é tão grande para falar o último tchau, que ela consegue. E ela vai lá, a irmã tá dormindo e não acorda. Aí ela faz uma outra coisa muito importante, muito interessante, que é a gente consegue aprender um pouco mais no livro dos médiuns, que ela faz um fenômeno físico. Ela consegue fazer com que tivesse ruído, tivesse batida na cama da irmã. Provavelmente a irmã é uma médium de efeitos físicos. E como ela tá chamando, gritando, e a irmã não tá acordando, ela começa a fazer pancada na cama para que a irmã acorda, né? Então, o que que a gente aprende disso? Que o espírito encarnado ainda, né, ela ainda está ligada ao corpo físico, gente. O corpo morreu, mas ela não está desligada. Ele consegue fazer esses efeitos físicos. Como eu estava comentando, no livro dos médiuns, no item 83 e no 85, fala dessas manifestações é, mediúnicas de fenômenos físicos e fala que elas são muito frequentes, os ruídos, as pancadas. Se a gente conversar com alguns amigos, a gente vai perceber que uma pessoa ou outra já escutou alguma coisa, já sentiu alguma coisa. E aí, os espíritos falam para Kardec que essas manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Depois que é alcançado esse fim, a manifestação termina. Então, quando a gente percebe algum tipo de ruído, de perturbação na nossa casa, a gente pode ter certeza que é alguma coisa que a gente precisa ter o nosso despertamento consciencial. E aí, a irmã acorda. E eu peguei essa foto aqui para a gente ver que ela ainda está aqui com o laço fluídico ligando ela ao corpo físico. Então, ela não está desencarnada completamente. Ela ainda está ligada. Se ela fosse cremada nesse momento, ela estaria sentindo as impressões do corpo.
tá bem? Apesar de que se o médico fosse lá e tentasse ver se o coração está batendo, se o cérebro está funcionando, ia falar, não, já teve a morte, já morreu. Isso é importante a gente entender, que existe um processo, né? Na morte, assim como existe um processo no momento da encarnação. Aí ela faz os barulhos e ela conversa com a irmã por pensamento. Então ela fala, no livro fala, ela começa a falar-lhe atormentada, mas não é pela voz normal, não é pela boca, não é pelo corpo, né? E aí fala, Matilde não escutava pelo ouvido, mas sim pelo cérebro, porque é mente. Através das ondas mentais em forma de pensamento, ali remoinharem ao redor da cabeça. E é assim que os espíritos sugerem, nos inspiram, nos atrapalham, nos ajudam no nosso dia a dia. Então, nesse momento, existe esse fenômeno mediúnico de inspiração, de telepatia, né? E aí a irmã conversa com o pensamento, né? A Matilde conversa em pensamento com a dona Elisa e entende que ela tinha falecido. Em alguns em alguns casos, a gente pode ter, inclusive, revelação de fatos, de acontecimentos, tanto de passado como presente durante o sono, né? Então, a gente, apesar de estar distante de pessoas do Brasil, a gente muitas vezes acorda com aquela sensação, aconteceu isso com tal pessoa, estou preocupada com ela. Aí você liga e fica sabendo que alguma coisa aconteceu mesmo, né? Então, é, voltando aí ao laço fluídico, né? Ela volta para o quarto depois de comunicar para a irmã, né, o seu falecimento, de ter a sua despedida, e ela tenta voltar ao corpo, porque para ela ainda está viva. Olha que coisa incrível isso. Então ela queria voltar como se alguém tivesse se afastado durante o sono e tenta encaixar de volta no corpo, né? Como se tivesse tido um pesadelo, uma coisa esquisita. Mas ela não consegue mais encaixar. Não encaixa mais. Fechou a porta. Então ela tá ligada ao corpo físico, ao despojo, somente pelo fiozinho. Ela queria repousar, ela estava atrapalhada, angustiada, sem saber. E aí eu achei incrível André Luiz falar isso. Se ela estava viva dentro da morte ou morta dentro da vida. Olha isso. Daí a gente aprender a importância da gente aprender a morrer quando a gente está vivo. Porque num momento desse, nesse desequilíbrio que ela tá, por mais que ela seja uma pessoa de merecimento, uma pessoa boa, se ela não tiver é, equilibrada o suficiente, ela não vai conseguir ser ajudada. Isso está claro para vocês? O mentor vai poder estar do lado dela e ela não vai conseguir ser ajudada. Há uns tempos atrás, uma pessoa também me perguntou, né, por que que alguns espíritos ficam lá junto dos despojos, né? Será que é vendo lá o corpo se desintegrar? É por isso. Não é porque o fluido cósmico não foi retirado, não, porque mesmo, vamos supor, no caso de alguém que morreu num acidente de carro. Então eu atravesso a rua. Eu ainda tenho muito fluido vital dentro do meu corpo para viver mais 30 anos, 40 anos, não sei. Então ainda tenho um reservatório, minha bateria ainda tá com metade. Eu atravesso a rua, sou atropelada. O que que acontece? Eu morri, corpo, né? Mas o corpo ainda tá cheio de energia. Os mentores vêm e retiram essa energia, porque senão o que acontece é que espíritos vampiros vêm sugar essa energia da gente no corpo.
eu continuo ligada pelo fio tênue, esse fio fluídico que a gente viu por X número de horas. Esse número de horas, que vai até 72 horas, vai variar de acordo com a minha evolução espiritual. Quanto mais desapegado eu for do meu corpo, quanto mais espiritualizado eu for, mais rápido esse fio vai conseguir ser cortado. Então, eu consigo, através do meu conhecimento, do meu agir, auxiliar o plano espiritual no momento da minha desencarnação. E aí? Então, tá bom. Tiraram o fluido cósmico, o fluido vital que estava dentro de mim. Nesse momento, cortaram, o laço fluídico. Para onde eu vou? Eu vou para onde eu quiser. Gente, eu vou para onde eu quiser. Se eu quiser ir para o meu velório e depois assistir o meu enterro e depois ficar lá junto tomando conta do meu corpo, eu vou ficar. Aí vocês podem falar, mas como? Mas e o teu anjo da guarda, ele vai deixar isso acontecer? Mas olha só o que está acontecendo aqui, gente, o livre-arbítrio. O mentor está do lado. E aí é a gente que tem que fazer a nossa parte. A gente aprender a morrer é muito importante para que isso diminua o nosso sofrimento do outro lado, né? O laço fluídico, ele vai ser cortado, mas ele vai ser cortado no momento certo para que não desequilibre a alma, né? E o Hilário até fala, mas não dá para a gente ajudar, não dá para a gente cortar isso para eles? E aí o Aulus explica, esse hélio tem uma função específica. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Então, ele está explicando para a gente que, como existem médicos aqui na Terra, geneticistas, existem espíritos que são especializados em morte e nascimento também. Além disso, há companheiros especializados no serviço de liberação, e a eles compete o toque final. Então, os mentores podem fazer uma parte, podem interceder por nós, né? Mas a gente vê que tudo segue uma ordem, existe uma lei divina aí regendo e tomando conta do planejamento de tudo. E o pensamento da gente vai definir qual é a melhor solução para aquilo que a gente tá passando, está sentindo. É, se E se os parentes rezarem? Vai ajudar? Vai ajudar. Vai ajudar muito. Então é bom rezar no momento da morte de um ente querido. Eu não vou estar segurando ele, não. Depende da forma que você rezar também. Se você rezar para não morrer, você está segurando. Se você rezar para acontecer o melhor, você está ajudando, né? Então, e uma coisa que a gente pode fazer é rezar para esse despertamento consciencial da alma, para essa libertação da alma, para que ela não sofra mais do que precisa sofrer, para que entenda que o tempo acabou, né? Que aí agora vai começar um capítulo novo. Então, para a gente encerrar a conversa de hoje, é a gente refletir sobre esse momento da morte, né? Porque tem muita gente que não gosta de falar de morte, não gosta de ficar pensando o que vai acontecer quando for embora, pela morbidez do assunto. Mas eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão de como será que a gente vai chegar do outro lado. Como é que eu quero chegar do outro lado? E aí, baseando na forma como eu quero chegar do outro lado, eu começo a trabalhar para que eu consiga alcançar aquilo de uma forma consciente. Entendendo que os hábitos que eu trago na Terra
Vão ser hábitos que vão ser continuados com a morte do corpo, porque a morte do corpo não faz com que a gente vire santo, que a gente fique perfeito, que a gente faça as coisas certas, que a gente mude a forma de pensar. Se eu egoísta, ambiciosa, vaidosa, alcoólatra, viciada, deprimida, ansiosa, é assim que eu vou chegar do outro lado. Então, quando o Espiritismo fala para a gente da importância da reforma íntima, é para a gente aprender a morrer bem, é para facilitar essa transição, né? E é importante a gente ter a consciência de que o estado mental é igual ao estado que a gente vai chegar lá. E para a gente encerrar, é em relação ao laço fluídico e a cremação, né? Então, como a gente falou, o espiritismo não é oposto à cremação, né? A gente tem que lembrar que nós não somos o nosso corpo, a gente não é a nossa mão, o nosso braço, nossa cabeça. Se a gente tiver a oportunidade de doar órgãos, a gente deve fazer isso, porque a gente vai estar fazendo uma caridade e a gente não vai precisar daquele órgão quando a gente chegar no plano espiritual. E que a gente vai continuar preso ao nosso corpo através desse laço fluídico até que exista essa operação espiritual, que vai variar de quanto tempo vai demorar, dependendo da minha qualidade de vida e das minhas escolhas. Então, a minha morte vai ser diferente da Célia, que vai ser diferente da Lúcia, que vai ser diferente da Aline. Da mesma forma como os nossos nascimentos foram completamente diferentes. E era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente abre para os nossos comentários. O que surpreendeu mais vocês nesse momento aí de morte? Não foi uma surpresa para mim, né? Porque a gente vem estudando isso já há muito, muito tempo, né? Mas, mas o fato da força do nosso pensamento, né? Tanto para o bem como para o mal, né? Ah, e, e o fato de ver que entre essa mãe e o espírito, né, que é o filho, tem muito amor lá, é claro. Então não é que um estava sendo obsidiando o outro por mal, né? Mas é só aquela ligação tão forte, mas mas não sadia, né? Então não foi uma surpresa, mas é uma coisa que realmente, né, a gente tem que ah, pensar muito nisso e tentar, mesmo assim, com relação a um parente, um irmão, um pai ou mãe, né, que desencarna, como você estava falando, né, da gente orar, não pedindo, né, ai, que saudade, ai, mas e sim pedindo pelo melhor, por aquele espírito que siga seu caminho, né? Emitindo amor, emitindo boas vibrações, para não ter essa ligação, esse elo tão forte de uma forma que é mais nociva do que salutar, tanto para um como para o outro, né? Interessante você falar isso, porque da mesma forma que a gente pode escolher más companhias ou não, nesse caso, né, que a gente vê que nesse estado simbiótico de obsessão que está acontecendo ali, que não é por ódio, é amor, mas o desequilíbrio de um afeta o outro diretamente, eu fiquei pensando até em relacionamentos quando a gente está encarnado. É. Eu acho que o Covid, para muita gente, ajudou a gente a escolher melhor com quem a gente andava, né? Porque como estava todo mundo mais sensível, a gente conseguia perceber aí as alterações que a gente sentia na convivência, nas conversas com as pessoas, né? Quem te fazia bem, quem não te fazia bem. Mas quantas vezes a gente acaba colocando dentro do nosso círculo do nosso dia a dia pessoas que não estão agregando nada de bom, Uhum. que gostam da gente, mas que trazem um caminhão de lixo perto da gente.
E esse caminhão de lixo, né, tem todo o seu acompanhamento espiritual que de alguma forma influi o nosso dia a dia, a nossa saúde física e a nossa saúde mental, que estão ligadas, né? Uma perguntinha. O fluido vital, né, que a gente recebe, eu não sabia disso. Quer dizer, então, que quando a gente vem, a gente vai reencarnar, a gente vai receber a quantidade certa que a gente precisa para essa reencarnação? Eles vão Interessante. falar, então a Mari está no seu programa de reencarnatório, eles vão ver, a Mari tá indo voltar para a Terra, e esse é o planejamento, né? O outline do que ela deve viver, as experiências, o que ela tem que aprender. E pela necessidade dela, ela vai viver 60, 70, 80 anos. E aí a gente recebe essa bateria de fluido vital. Essa bateria, ela pode ser aumentada pelos mentores, né? Quando existe uma moratória, a gente viu o Divaldo falando da moratória dele, que ele recebeu, né? A extensão. E ela pode ser diminuída. Diminuída como? Ué, se eu não como direito, eu não durmo direito, eu fico caindo na farra. Eu não faço exercício, eu não cuido do meu corpo, eu não vou no médico. Isso tudo vai estar lesando a minha máquina física e queimando mais bateria do que deveria estar queimando. Aí era para eu viver 80 anos, mas eu só vivo 75, ou eu só vivo 60. Aí eu chego no plano espiritual como um suicídio indireto. Aí você vai falar assim, puxa, mas tem alguém que chega como não suicídio indireto? Não sei. Mas pensar que o nosso comportamento está infligindo diretamente como a gente vai estar chegando lá, né? O nosso corpo físico, no Evangelho fala cuidar do corpo e do espírito, porque o nosso corpo físico é um empréstimo. A gente tem que tratar direito desse empréstimo. Quando a gente chegar no plano espiritual, vamos falar o que é que você fez do seu corpo físico? Como é que você tratou o seu corpo físico? E ninguém está falando que a gente tem que fazer 10 plásticas. Não é isso. Mas eu tenho que ter consciência de que é um empréstimo. E eu vou ter que dar conta desse empréstimo quando eu chegar lá. Ana, tira uma dúvida para mim, por favor. Que nem, né? Você deu aquele exemplo, né? A pessoa vem para passar 70 anos encarnado. Aí, com, sei lá, com 30 anos, a pessoa é atropelado, e desencarna, né? Então, tem aquele saldo de 40 anos de fluido vital. Isso quer dizer que na próxima reencarnação desse espírito, ele vai viver só os 40 anos, porque é aquilo que tem, né, o saldo do fluido vital, ou a próxima reencarnação é totalmente reprogramada e como que funciona isso? Não sei nem se eu consigo explicar o que eu estou Eu perguntando. entendi. Então, cada caso é um caso, né? Se eu sou jovem, morro com 20 anos, provavelmente isso pode já estar dentro do meu planejamento espiritual, né? Pode ser, não, na outra vida eu tinha esses 20 anos que eu precisava ter vivido, que agora eu vim completar o saldo que eu não terminei na anterior. Então, indo uma resposta sua. Uhum. Uma outra situação é, imagina, que eu tenho meu planejamento para viver 70, 80 anos. Só que eu, com 20 anos, eu começo a fazer um monte de coisa errada. Então, eu entrei na faculdade, eu começo a farriar, eu começo a usar droga, eu começo a beber demais. E um dia eu tô dirigindo bêbado e, paf, eu bato numa, Árvore. uma árvore. Foi Deus que quis que eu batesse? Não. Tava no meu planejamento espiritual que eu morresse de acidente batendo numa árvore? Não. Nesse caso, a pessoa está sendo um suicídio indireto. Então, para cada caso, vai ser tratado de uma forma direita.
diferente, né? Dependendo da conduta do indivíduo, ele vai ser auxiliado pelos benfeitores. Os benfeitores estão sempre perto da gente, mas como eu falei, nem sempre a gente está perto do benfeitor. E se a gente não tiver em sintonia, a gente não vai receber ajuda. Ele, muitas vezes, ele é levado, ajudado, outras vezes a gente vê a ação de espíritos vampiros que vão estar sugando esse material de energia fluídica que ainda resta. E ele vai chegar no plano espiritual, depois do seu despertamento consciencial, como alguém que cometeu suicídio indireto. Então aí ele vai ter aqueles X anos para viver numa outra vida. Num dos livros de André Luiz tem uma história muito interessante de um homem que era um espírito já bem evoluído e ele tinha, tinha feito parte de uma guerra e tinha bombardeado muita gente, matado muita gente e tal. Então ele tinha que morrer, ele veio, ele queria, apesar de ter muito mérito, ele pediu, não, eu quero voltar para me ajustar. E ele morre, ele é piloto e ele morre exatamente num acidente de avião. Mas o avião tá cheio de gente. E o interessante é que cada um dos passageiros é ajudado de formas diferentes. Uns, antes do avião explodir, já são retirados. Eles nem sentem a dor, a angústia da explosão. Outros sentem e aí são retirados. Outros ficam junto do corpo. Então, é importante a gente ter essa consciência que mesmo no mecanismo da morte, apesar de ser a mesma morte, estava todo mundo dentro do avião, junto, a morte para cada um é diferente, dependendo do merecimento, da qualidade de pensamento de cada um. Eu respondi? Respondeu. Obrigada. Eu Ana, gostaria de aprofundar um pouquinho mais, Célia. A Ana falou de bateria, de energia, a gente sabe que tudo é energia na vida, né? Quando o corpo morre, a matéria, o corpo orgânico, físico, morre. Mas o espírito está ainda, espírito, perispírito, estão ainda entranhados dessa energia, desse fluido vital. Então, o espírito fica preso ainda, espírito, perispírito, ainda mais ligado com o corpo morto, até esgotar, até queimar, gastar todo aquele fluido vital. Isso acontece com o suicida. Por isso que a doutrina valoriza as doenças prolongadas, o morrer devagarzinho, porque esse processo pode ser comparado a uma vela. O que que acontece com a vela? A gente acende a vela, ela leva um dia, uma semana, um mês, sei lá, para queimar até o toco. Então, quando acaba a energia, encerra o processo. Com o nosso corpo acontece a mesma coisa. Aquele que suicidou, aquele que fez aventuras arriscadas, aquele que usou droga, enfim, que encurtou a vida, vai morrer, mas a vela não queimou inteira. O combustível está lá. Então, ele vai permanecer ainda, diferenças individuais, cada um com a sua história, o tempo necessário para queimar toda essa energia. isso não significa que ele vai ficar preso ao corpo que está enterrado. Não, Só não. significa que ele, por exemplo, tem um Ainda outro está caso vinculado com a dimensão, pela energia, com a dimensão material, né? Então, existem casos que os mentores vão lá e pelos passes eles retiram o resto da energia para ele não ser abusado desses vampiros. Existe um outro caso que André Luiz conta de um homem que tinha cometido um assassinato e depois ele se mata
e ele vai para um matedouro. E, e o que acontece aí é que ele ainda tinha bastante fluido vital, então os vampiros estavam lá sugando todo aquela energia que ele ainda tinha. Pela sua consciência de culpa, ele está ligado a esses obsessores, esses vampiros, né? Então, não necessariamente ele vai para um lugar A ou para um lugar B, cada caso é um caso. Mas, olha, nesse caso, uma coisa que é importante, nesse caso não existe mais o fluido, o laço fluídico. O laço fluídico vai ser rompido. Parou do Duas corpo. coisas, são duas coisas diferentes. Hum. Então, ele tá morto, morto, separado, separado. Mas Laço o fluídico é uma coisa, pensamento, fluido é, vital é outra, né? exatamente. Tá bom? Ah, eu É, tenho- o laço fluídico é o que demora 72 horas, né, geralmente. E o que aconteceu? Muita gente, quando teve Covid, que teve que ser cremada, né? Morreu, teve que ser cremada. Como é que eu pergunto? Isso seria, tipo, foi uma coisa que teve que acontecer, né? É uma doença contagiosa, a pessoa tem que ser cremada para evitar maior contaminação e tal e tal. Como que se explica isso? Elas tiveram que passar por isso por algum motivo, porque elas não tiveram nem, assim, ninguém nem tem Opção, né? opção de não cremar imediatamente. Muitas vezes faz parte da prova. Para algumas pessoas, pode ser opção, né? Você quer falar alguma coisa, Um mamãe? raciocínio semelhante ao que você falou do avião. Cada um vai receber Hum, ou ajuda de acordo com o seu merecimento. É. Agora, Eu o acho fato de eu estar sendo cremada não significa que eu vou estar vendo eu ser cremada, entendeu, Aline? uhum. Porque, por lei, eles também esperam 72 horas. A cremação não acontece imediata. Mas Existe vamos essa... dizer que dessa confusão de Covid, que houvesse imprevistos e que as coisas não acontecessem como manda a lei, se o espírito tem merecimento, ele é Vai levado, ser ligado, você não vai ver. né? Bom, eu posso comentar o que eu achei da leitura? Uhum. Temos tempo ainda? 5 minutos. Eu continuo achando mais importante de tudo do capítulo o que eu adiantei na semana passada, que é o valor da prece, para que a gente lembrar de cultivar o hábito da prece. Mas hoje eu queria falar do último parágrafo. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Isso aí a gente já tem comentado outras vezes. é, Quando o espírito nasce aqui na dimensão material, vocês estão lembrados, foi conversa muito recente, leva 7 anos para completar o processo do nascimento, né? O bebezinho tem que receber cuidados especiais até que o processo se complete. Na morte, mesma coisa. Eu gostava muito da colocação do Chico, que compara a morte a um berçário novo. Então, quando a gente desencarna, a gente é acolhido lá, é cuidado lá, sempre na proporção do merecimento, lembrando que a Ana disse cada caso é um caso, né? E esse processo de desencarne, mesmo para os espíritos sem merecimento, na hora do desencarne, tem uma equipe lá para desligar os centros de força todos. André Luiz até descreve quais são, qual é o ritmo, o que desliga primeiro, o que desliga por último, mas nós não vamos falar disso agora por causa do tempo pouco. Mas por intuição, a humanidade sabia disso há séculos. Tanto é que na mitologia grega a gente encontra referência às parcas. Vocês já leram alguma coisa sobre as parcas? São os espíritos que tinham como tarefa, como missão, desligar o laço da vida na hora da morte. Muito interessante, né? Outra coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que é muito válido para o nosso dia a dia
que a Ana comentou, foi a escolha das companhias, tanto das companhias desencarnadas como das encarnadas, porque essa troca de energia pode suavizar ou complicar demais a nossa vida. E isso também, você veja como a misericórdia de Deus é grande. A sabedoria popular também já captou isso por intuição. Tem aquele ditado que diz: diz-me com quem tu andas e te direi quem és, né? Então, a gente é uma troca de energia, a gente acaba ficando igual às companhias que a gente escolhe, né? A, a Ana terminou aí a reflexão falando da importância da gente refletir acerca da morte. Eu ainda diria mais, acerca da vida e acerca da morte. A gente não pode viver como se estivesse num piquenique. A gente tem que pensar de onde vim, para onde vou, por que é que estou na Terra, o que é a vida, o que é a morte. É, o que isso que está me acontecendo aconteceu porque o que eu tenho que aprender com isso? Então, está sempre consciente ao administrar a nossa vida. E também em relação à morte. Agora, em relação à morte, o que é possível a gente fazer é através da prece, através da oração, está sempre pedindo a proteção dos benfeitores espirituais, para iluminar a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa sensibilidade, para a gente entender direitinho, ter lucidez para saber o que é que a gente tem que escolher, o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente deve falar, né? E, principalmente, que nós tenhamos muita sensibilidade para identificar o planejamento divino. Nossa vida é planejada antes da gente reencarnar. Então, que eu esteja sempre sintonizada nessa faixa, nessa sintonia, para cumprir da melhor maneira possível os compromissos que eu assumi. Pois vamos agradecendo a equipe de Quando a André gente rezar, não deixar de colocar esse item. Que eu saiba fazer boas escolhas, que eu saiba tomar decisões condizentes com o planejamento divino. Porque às vezes uma coisa que parece ruim é a razão maior da nossa encarnação. Então, vamos assim agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel por mais esse capítulo, por mais esse estudo, envolvendo a todas nós, os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Esse desejo sincero de que estejam bem, que estejam em paz, que estejam assistidos, onde quer que estejam. E com isso, Mestre Jesus, nós te agradecemos, dizendo graças a Deus. Graças a Deus.